Salve, gente! É isso, estamos chegando com o Globo Esporte dessa segunda-feira. Qual o impacto desse resultado aqui, hein? Daqui a pouco a gente vai debater isso, há pouco mais de uma semana do começo do Campeonato Brasileiro. Já a gente vai abrir essa discussão ao vivo aqui no estúdio, mas antes vamos ouvir e ver os personagens do primeiro Atletiba da temporada. Se tivéssemos que resumir o Atletiba em uma frase, seria essa. Essa cena é uma das que formam o mosaico desse jogo, de mais um clássico cheio de ingredientes. Imagens que ajudam a explicar porque essa é uma partida diferente de todas as outras. É um jogo que vale 3 pontos, né? Mas é óbvio que transcende a importância pelo valor simbólico, pelo peso das instituições que estão envolvidas. O Atletiba mexe com os dois lados, talvez até mais com quem saiu de campo derrotado. Sabe qual é a minha raiva? Já tomamos um gol, já perdemos o jogo. Não pode, não podemos aceitar. As torcidas ajudam a medir o peso do clássico. Mais de 35 mil pessoas, o maior público do ano no futebol paranaense. Em forma de mosaico, as conquistas passadas viraram ostentação. E o Atlético, que jogava em casa, se impôs nos primeiros minutos. E a gente precisa melhorar, porque para mim ficou muito claro hoje que a gente precisa ter uma situação de ataque melhor, uma capacidade de definir o jogo com mais qualidade. Chances criadas e desperdiçadas, que fariam falta lá na frente. Os primeiros 15, 20 minutos do jogo, a gente ainda está fazendo a leitura de qual é a proposta, de qual é o posicionamento, as variações de posicionamento. Nesse período, o Atlético foi muito dominante e nos trouxe perigo. No geral, o primeiro tempo foi de pequenas vitórias, por disputas de território ou por quem falava mais alto. O jogo foi também uma batalha nas trincheiras, quase sempre com Josué como personagem central. A cada escanteio que o português ia bater, era uma chuva de objetos. A primeira etapa teve um pouquinho de tudo, só não teve gol. As mexidas do Atlético tinham a intenção de mexer também com o jogo. Tá certo que algumas mudanças, tanto de substituição quanto de estrutura, que o Odair também promoveu no intervalo, gerou fatos novos ali, mas a verdade é que esses ajustes foram determinantes para que a gente tivesse muitas recuperações interessantes. Uma delas foi a que acabou resultando no gol, né? Em uma saída errada do Atlético, La Vega acreditou no lance e encontrou Lucas Ronier sem zagueiros por perto. 1,65 de altura foi o bastante para mudar o roteiro desse jogo. Foi erro técnico do Benavides e erro de comportamento tático do Arthur. Aqui as coisas são bem claras. Quando você, num jogo desse, erra nesse nível, o castigo vem. O gol abriu de vez o jogo e arrancou até um falso grito de gol dos atleticanos. Os técnicos foram moldando os times de acordo com o que o jogo pedia. No seu primeiro toque na bola, Leozinho fez o que parecia ser mais difícil. Além de vencer o jogo em si, o Coxa vencia também o jogo mental. Enquanto o Atlético tentava qualquer coisa, desesperadamente, do outro lado faltou capricho para que os contra-ataques virassem gols. Nesses casos, o resultado é soberano. Vencer o clássico significa ganhar confiança, ter mais tranquilidade para trabalhar daqui para frente. Já o torcedor vai poder contar vantagem em cima do rival, pelo menos até o próximo encontro, que já tem data para acontecer. Logo na 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, Atlético e Coritiba vão voltar a se encontrar novamente aqui na Arena da Baixada. Isso se os rivais não se cruzarem antes, no mata-mata do Campeonato Paranaense. A gente fica satisfeito porque o resultado é importante para o nosso ambiente de trabalho, para a nossa torcida sentir essa energia que o grupo está colocando. Não ganhar clássico há um bom tempo também não pode se aceitar como uma normalidade. E na próxima oportunidade que a gente trabalhe para quebrar isso e para vencer o clássico. Para a gente entender tudo o que aconteceu nesse jogo e também já começar a projetar o que vem pela frente, o Daniel Piva, nosso comentarista, está aqui no estúdio. Tudo bem, Piva? Tudo certo. Um abraço para você e para todos que nos acompanham. Talvez antes do jogo a gente tinha a impressão que o Atlético chegaria mais pronto para esse jogo.
Essa impressão foi mudada, ela chegou a acontecer, o Coxa sai muito mais fortalecido desse Atletiba, né? Sai fortalecido. E aí, a grande notícia para o Coritiba, Darinha, é a manutenção do sistema defensivo que foi soberano aí no ano passado, né? Um sistema defensivo muito pouco vazado. Se discutiu muito, né, diferenças de Mozart e Fernando Seabra. Alguns apontavam um rompimento extremo. O Seabra está mostrando que não, que está explorando aquilo que o Mozart fazia de muito bem e foi um dos diferenciais do Atletiba, e aos poucos ele vai colocando as ideias dele. 2 gols do Coxa sob o comando do Seabra e os 2 gols roubando bolas no ataque. Né? Essa é uma das filosofias dele que não abre mão. Pelo lado do Atlético ficou muito clara a ausência do Viveiros e como o Atlético sentiu isso, né? O Atlético não conseguiu, em momento nenhum, machucar o Coxa, né? Ter aquela pressão lá dentro da área, né? Precisa pensar num substituto também para Campeonato Brasileiro, porque o Viveiros vai tomar cartão amarelo, vai estar machucado em algum momento, eventualmente. É perfeito. O Atlético ele teve 2 momentos de superioridade, uma bem no início do jogo e outra ali após o gol do Coritiba, dos 15 aos 25 minutos do segundo tempo. Só que faltou essa presença de área, faltou aquele poder de decisão para o sistema ofensivo do Atlético. E aí um dos alertas que o Clássico traz para o Atlético é essa questão de elenco. O time perde muito sem o Viveiros no ataque e também sem o Terano no sistema defensivo. Luiz Gustavo tá vindo aí, mas ainda é insuficiente, precisa reforçar mais. Então, torcedor, na minha opinião, foi uma bela de uma estreia do técnico Fernando Seabra no Coxa em 2026. Já comenta aqui pra mim a sua opinião, se você concorda comigo ou não. Mas pra mim, sim, o Coxa jogou melhor que o Atlético e mereceu a vitória. Agora, a gente tem que esperar os próximos jogos do Coxa pra ver se vai se manter nesse ritmo de jogo ou não. Como diz também na reportagem, o Coxa precisa demais melhorar nos contra-ataques. Teve acho que 2 ou 3 chances de gol nos contra-ataques e o Coxa simplesmente vacilou. Então, eu acho que esse é um ponto importante pro Coxa melhorar nos próximos jogos. Então, é isso. Se você concorda comigo, deixa aqui no comentário. Já me segue pra não perder nenhuma notícia diária do Coritiba e até mais.